E Cabo Verde registrou uma redução significativa de infecções por Covid nos últimos 14 dias e os indicadores apontam para uma evolução positiva da pandemia nos próximos dias. Apesar do número de óbitos, 45 somente no mês de janeiro, o Diretor Nacional de Saúde explicou hoje que a quarta vaga e a variante Omicron não foram devastadores, isto tendo em conta os milhares de casos de infecção notificados em Cabo Verde entre dezembro e janeiro. Hoje, o Ministério da Saúde anunciou mais um óbito e mais 18 casos, positivos de Covid-19. O mês de janeiro termina com 45 óbitos por Covid-19. Nas últimas 24 horas morreu mais um indivíduo e foram identificados 18 casos de infecção. O Diretor Nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, diz que apesar do elevado número de óbitos em janeiro, a taxa de letalidade situa-se nos 0,3%, o que deixa-o entender que a entrada da variante da preocupação Omicron não foi tão letal, apesar dos milhares de casos notificados nos últimos 2 meses em Cabo Verde. Quando nós fazemos as contas para calcular a taxa de letalidade deste mês de janeiro, ficamos com uma taxa de letalidade de 0,3%, tendo em conta que houve muitos casos identificados. E isso significa que, de facto, a variante Omicron não é, pelo menos de acordo com estas informações, podemos dizer que, com alguma segurança, que não é tão virulenta como as outras variantes que aqui circularam, como a Alfa e a Delta. Porque, se fosse, nós teríamos tido muito mais óbitos do que aqueles que nós tivemos. Os indicadores melhoraram também todos nos últimos 14 dias. A taxa de incidência acumulada situa-se nos 257 por 100 mil habitantes, a de transmissibilidade desceu para 0,43 e a taxa de positividade está nos 3,4%. O número de internamentos também baixou para 24. Há apenas 11 suspeitos nas últimas 24 horas. O Diretor Nacional de Saúde conclui que os dados indicam uma evolução positiva da pandemia. Esperemos que a situação continue com esta tendência para diminuição, mas relembrando sempre que ainda estamos em pandemia. A elevada taxa de cobertura vacinal terá contribuído e muito para que a situação tivesse sido menos complicada em termos de casos mais graves e de óbitos. Cabo Verde tem até esta segunda-feira um total de 396 óbitos por Covid-19. As vítimas mortais continuam a ser pessoas de terceira idade e com problemas de saúde. Jorge Noel Barreto apela à adesão à vacinação, sobretudo à dose de reforço, que não tem tido adesão esperada. Em termos da vacinação de adultos, já contamos com 85,1% de adultos com uma primeira dose. Isso representa 315.315 pessoas que já tomaram a primeira dose. Em termos de pessoas completamente vacinadas, já temos um total de 267.762 pessoas, o que nos dá 72,3%. As doses de reforço é que as pessoas precisam procurar mais, porque nós reparamos que há aqui algum relaxamento das pessoas que já estão completamente vacinadas, que ainda não conseguem compreender a importância da dose de reforço, que é precisamente para reforçar a imunidade. Apenas 9,2% dos adultos tomaram a dose de reforço, um valor muito abaixo do pretendido, diz Jorge Noel Barreto. Mais de 73% dos adolescentes já tomaram a primeira dose e estão a aderir bem à segunda dose de vacina, explica o Diretor Nacional de Saúde.